Pensa em um homem que controlava bilhões, um nome que ecoava nos corredores do poder, mas que, de repente, desapareceu nas sombras da história. Imagine um esquema de corrupção tão vasto que abalou as estruturas de um país inteiro. Agora reflita. O que acontece quando alguém sabe demais? O que acontece quando essa pessoa está prestes a revelar segredos que poderiam derrubar os poderosos? Este é o caso de Paulo César Farias, o tesoureiro de Fernando Collor, cuja vida terminou de forma trágica e misteriosa. Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje não só vai chocá-lo, mas também vai fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre justiça e poder. E no final, a última revelação será a mais impactante de todas. Paulo César Farias, conhecido como PC, foi o homem por trás de um dos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil. Ele era o tesoureiro da campanha de Fernando Collor, o primeiro presidente eleito após a ditadura militar. PC não tinha um cargo oficial no governo, mas era o principal conselheiro de Collor, o homem que movimentava o dinheiro e fazia as conexões entre o poder político e o mundo dos negócios. Em maio de 1992, as denúncias começaram a surgir. PC era acusado de liderar um esquema de desvio de verbas públicas que chegava a US$ 1 bilhão. O tesoureiro fugiu do Brasil, usando documentos falsos e passando-se por um príncipe árabe, em uma fuga digna de um filme de Hollywood. Mas sua fuga não durou para sempre. PC foi preso, solto e pouco antes de depor em uma CPI que poderia expor os nomes dos envolvidos no esquema, ele foi assassinado. Na madrugada de 23 de junho de 1996, em Guaxuma, Alagoas, PC Farias e sua namorada, Suzana Marcolino, foram encontrados mortos a tiros em sua cama. A versão oficial foi rápida, um crime passional. Suzana, tomada por ciúmes, teria matado PC e depois se suicidado. Mas será que essa história faz sentido? Por que PC, que estava prestes a revelar segredos explosivos, foi morto justamente na semana em que iria depor? E quem era Suzana Marcolino, a mulher que vivia como uma princesa graças ao dinheiro de PC, mas que, segundo a polícia, teria cometido um duplo homicídio? Aqui começa o mistério. A família de PC não acreditou na versão oficial. Eles desconfiavam que havia algo muito maior por trás daquela morte. E não estavam sozinhos. A população brasileira também começou a questionar a narrativa da polícia. Surgiram teorias, investigações paralelas e, com elas, descobertas chocantes que colocavam em xeque tudo o que havia sido dito até então. Mas o que realmente aconteceu naquela madrugada em Guaxuma? Quem tinha interesse em silenciar PC Farias? E por que Suzana Marcolino, uma mulher que vivia uma vida de luxo, teria cometido um crime tão brutal? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal Viajantes da Evolução, deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo. Prometo que as revelações que virão a seguir vão mudar a forma como você enxerga esse caso. E prepare-se, porque o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. Agora que você já conhece a versão oficial, prepare-se para mergulhar em um mundo de contradições e descobertas que abalaram as bases da investigação. Em abril de 1997, quase um ano após as mortes de PC Farias e Suzana Marcolino, o legista Jorge Sanguinetti, professor de Medicina Legal da Universidade de Alagoas, apresentou um dossiê que contestava o laudo oficial. Sanguinetti não só questionou as conclusões do legista Fortunato Badan Palhares, mas também trouxe à tona inconsistências que colocavam em xeque a teoria do crime passional. Primeiro, havia um erro crucial no laudo oficial. A altura de Suzana estava registrada com uma diferença de 10 centímetros. Isso pode parecer um detalhe insignificante,
mas mudava completamente a trajetória dos tiros, tornando impossível que ela tivesse cometido o crime da forma como foi descrito. Além disso, a posição do corpo de Susana indicava que ela estava em uma posição de defesa, não de ataque. Outro ponto crucial: a exumação dos corpos revelou que a mão de Susana não tinha resíduos de pólvora, o que seria esperado se ela tivesse disparado a arma. E mais, não havia vestígios de sangue ou impressões digitais no revólver usado no crime. Mas as descobertas não pararam por aí. Susana havia feito 3 ligações na madrugada do crime, deixando mensagens na caixa postal de um dentista chamado Fernando Coleoni, com quem ela havia jantado na semana anterior. As mensagens eram emocionais e cheias de afeto, o que levantou uma questão crucial: por que Susana, que estava apaixonada por outro homem, mataria PC por ciúmes? As gravações das ligações revelaram algo ainda mais perturbador. No final da última ligação, é possível ouvir alguém batendo na porta, entrando no quarto e sussurrando: "O que você está fazendo? Depressa, se arruma, se arruma." Quem era essa pessoa? E por que o celular de Susana, que poderia conter pistas cruciais, desapareceu da cena do crime? As investigações paralelas começaram a ganhar força, mas não sem consequências. George Sanguinetti, o legista que contestou o laudo oficial, passou a receber ameaças de morte. Ele foi afastado de suas funções na universidade e precisou de escolta armada para se proteger. O promotor do caso, Luiz Vasconcelos, também relatou ameaças, incluindo uma ligação durante uma reunião com a cúpula da Segurança do Estado, onde foi avisado de que sua vida corria perigo se continuasse a investigar o caso. Enquanto isso, Fortunato Badam Palhares, o legista responsável pelo laudo oficial, defendia veementemente sua versão, mesmo diante das contradições. Mas as suspeitas sobre ele só aumentaram. Em 1999, durante a CPI do narcotráfico, o ex-governador de Alagoas, Geraldo Bulhões, afirmou que Palhares recebeu R$400 mil de Augusto Farias, irmão de PC, para produzir um laudo falso. Palhares, que movimentou R$2,7 milhões entre 1995 e 1999, foi acusado de produzir laudos falsos para o crime organizado em troca de dinheiro. Agora, a pergunta que não quer calar: quem realmente matou PC Farias e Susana Marcolino? A teoria de que Augusto Farias, irmão de PC, teria encomendado o assassinato ganhou força. George Sanguinetti afirmou que ouviu de um ex-tenente-coronel da Polícia Militar que Augusto teria contratado pistoleiros para matar o irmão. Além disso, os seguranças da casa de PC, que deveriam protegê-lo, foram acusados de omissão. Eles afirmaram não ter ouvido os tiros, mas testes comprovaram que os disparos eram audíveis, até do lado de fora da propriedade. O caso se tornou um labirinto de mistérios, ameaças e corrupção. E enquanto as investigações avançavam, uma coisa ficava clara: alguém muito poderoso não queria que a verdade viesse à tona. Chegamos ao momento final desta história, onde as peças do quebra-cabeça se encaixam, mas o quadro que emerge é sombrio e perturbador. O caso PC Farias, que começou com um esquema bilionário de corrupção, terminou com um assassinato que nunca foi completamente esclarecido. E o que você vai descobrir agora vai deixá-lo chocado, indignado e talvez sem esperanças na justiça. Em maio de 2013, quase 18 anos após as mortes de PC Farias e Susana Marcolino, os 4 seguranças da casa foram a julgamento. A acusação baseou-se nos laudos de George Sanguinetti e nas investigações do Ministério Público, que apontavam para a existência de um terceiro elemento no crime e para a omissão dos seguranças, que tinham o dever de proteger PC e Susana. No entanto, os advogados dos réus, pagos por Augusto Farias, mantiveram a tese de que Susana havia matado PC e cometido suicídio.
Ao final do julgamento, os jurados reconheceram que PC e Suzana foram assassinados, mas, em um veredito controverso, absolveram todos os acusados por clemência. A promotoria recorreu, alegando que houve quebra de incomunicabilidade entre os jurados e que uma das juradas havia sido ameaçada. Mas em dezembro de 2018, o Tribunal de Justiça de Alagoas negou o pedido, declarando o caso encerrado. Em abril de 2019, a sentença de absolvição foi confirmada. Augusto Farias, indiciado como o autor intelectual do crime, nunca foi condenado. Ele se beneficiou do foro privilegiado por ser deputado federal. E em 2002, o Supremo Tribunal Federal arquivou o processo contra ele por falta de provas. O caso PC Farias, que poderia ter exposto uma rede de corrupção e poder, terminou em impunidade. George Sanguinetti, o legista que lutou incansavelmente pela verdade, continuou sua carreira contestando laudos em casos de grande repercussão, como o da menina Isabela Nardoni e do goleiro Bruno. Mas, para ele, o caso PC Farias deixou uma marca profunda. Em suas palavras, tudo foi controlado. O poder político em Alagoas sempre cuidou para que o caso ficasse sem solução, sem incomodar os autores materiais. E assim, os segredos da Morsa do Amor, como PC era conhecido, foram enterrados junto com seu corpo. A fortuna de 400 milhões de dólares que ele acumulou através do esquema de corrupção nunca foi completamente recuperada. E as perguntas que permanecem sem resposta continuam a assombrar. Quem realmente matou PC Farias e Suzana Marcolino? Quem se beneficiou com suas mortes? E por que a justiça falhou em trazer a verdade à tona? Este caso não é apenas sobre corrupção e assassinato. É sobre como o poder pode manipular a verdade, silenciar vozes e garantir que alguns segredos nunca sejam revelados. E enquanto isso, a pergunta mais importante de todas fica no ar. Quantos outros casos como este ainda estão escondidos nas sombras do poder? Se você assistiu até aqui, comente o que achou desta história. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. A verdade pode ser perturbadora, mas é só enfrentando-a que podemos esperar por justiça. Até a próxima.